Romanos 15, 14 e 15. Alguém vai ler para nós? Quem vai ler para nós? Marcos. Isso, lê para nós, Marcos. 14 e 15. Já está ligado? Vamos lá. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza, para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu. O outro também, 16. Vozeirão, cara. De ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Gente, esse texto passa completamente desapercebido das pessoas. Na verdade, tem muitos textos na Bíblia que não nos é interessante, não nos é relevante, não pelo texto em si, mas porque nós comparamos com outros textos e comparamos com os nossos preferidos. Mas esse texto, para pastor, eu ainda não tinha escutado uma mensagem para pastores usando esse texto. Eu ainda não tinha. Mas eu estudei e vi, esse aqui é pastoral. A princípio, você pensa que não tem muita coisa para falar de ministério pastoral, mas somente em 2 versículos, e nesse último, é de uma profundidade pastoral que é absurdo, gente. Romanos 15, 14 a 16. Veja bem, considerando isso que Paulo escreveu, qual é a nossa obra para Deus? Nessa passagem, Paulo se concentrou em sua obra para Deus e o que isso significava para a igreja. Preste atenção, pessoal. Ele lembrou aos romanos algumas coisas que eles sabiam e escreveu sobre a obra que Deus o havia chamado para fazer. Qual era a obra de Paulo para Deus? Qual era a obra da igreja em Roma para Deus? Mais importante, qual é a nossa obra para Deus? Como podemos ser um servo fiel de Deus se não sabemos o que Ele nos chamou para fazer? Vamos separar, e aqui está o início do problema pastoral. Nós temos que separar 2 coisas que parece que são gêmeos siameses ou uma simbiose, mas não é. Tá animado, hein? Igreja e Deus. Igreja. Não, mas tá muito feio. Feio. Muito feio. Aí não, aí também é demais. Aí é desonrar os meus irmãos. Igreja, Deus. São 2 coisas absolutamente diferentes. A questão, Marquinhos, é: eu sirvo a Deus ou eu sirvo a igreja? Preste atenção. Se eu não souber fazer uma distinção sobre quem de fato eu sirvo, eu vou entrar num parafuso. Preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Pastores machucados do ministério são pastores que trabalham para Deus ou pastores que trabalham para a igreja? Para a igreja. Bom, então ele trabalhou errado. Ele trabalhou errado. Deus não chamou o pastor para trabalhar para a igreja, trabalhar para ele. Pedro fala isso. Vocês vão pastorear para mim. Não é, então quem é, de fato, eu estou fazendo que obra?
para Deus. Olha que coisa interessante. Preste atenção nesse slide aí, Romualdo. Olha, o Romualdo ficou até nervoso. Dá o microfone para o Romualdo com essa voz de locutor de FM. Aquilo ali é te contar. Lê lá, Romualdo, por favor. Em Romanos 15, 16, Paulo poderia ter usado outras palavras para se descrever. Por exemplo, ele poderia ter usado o termo como doulos, para indicar um servo de Jesus Cristo. Ou poderia ter usado diáconos, que significa servo, ou ministro. Mas ele escolheu... Leitorgos, porque viu seu trabalho missionário como de sacerdote oferecendo adoração sagrada a Deus. Você tem oferecido a Deus o ministério pastoral como oferta a Deus ou como apenas serviço? Olha que coisa impressionante. É extraordinário. Olha o que ele diz no versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo. Aí quando você olha assim, ministro de Cristo, aí entra na pobreza da nossa língua portuguesa. Ó. Isso que é uma língua que tem 300 mil verbos. Exatamente. Olha lá. Para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Preste atenção. Ele diz aqui, para que eu seja ministro de Cristo. No grego não é doulos, que é escravo, não é diáconos, que é servo, mas é leitorgos. Leitorgos vem a nossa palavra liturgia. O que é uma liturgia cristã? Porque tem liturgia política, tem liturgia jurídica. No nosso caso, o que é uma liturgia cristã? O que é, gente? Uma liturgia cristã? É o culto que oferecemos a Deus. Então, quando você chega lá na igreja, Larissa, que o pastor Giovanni está lá, vamos agora cantar o Louvar a Deus com esse hino, vamos ler esse texto, eu vou pedir para o irmão orar. O que acontece ali na igreja, durante a congregação, durante a celebração, chama-se liturgia. Ou seja, tudo aquilo que você faz em comunidade, na comunidade, é um serviço prestado a Deus, é uma forma de servir a Deus, e isso é uma liturgia. Paulo usa exatamente a palavra liturgia, então ele está dizendo que ele é um leitorgos de Deus, ou em outras palavras, o ministério missionário que ele exerce, ele oferece a Deus como uma oferta. Veja, aqui está a grande verdade sobre o ministério pastoral. Todos nós que somos pastores, e quem não é pastor, mas que acompanha o seu pastor, todos nós pastores devemos fazer dos nossos ministérios uma oferta a Deus como num culto. Liturgia. Liturgia. O que é o ministério pastoral? É uma liturgia. Eu estou oferecendo a Deus liturgia. A minha vida, o que eu faço como pastor, eu faço como liturgia. Ei, você quer entrar aqui? Hein? É meu neto. Fica aqui, senta aqui na cadeira aqui, ó. Senta aqui. Senta bonitinho aqui na cadeira do lado do pastor Sidney. Senta aí para você aprender com o vô. Então veja, o que eu faço para Deus como pastor, eu faço como liturgia. Então assim, a visita pastoral que eu faço, os projetos pastorais que eu tenho, as mensagens que eu ministro,
os estudos bíblicos que eu apresento, as visitas que eu faço, as exortações que eu tenho, os aconselhamentos que eu apresento, deve ser não um serviço, mas deve ser um culto a Deus. Ou, em outras palavras, eu devo oferecer o ministério pastoral a Deus como uma forma de culto, como uma forma de liturgia. Então veja, quando você observa isso em Paulo, você começa a entender algumas ações dele. Por exemplo, o que ele fazia com todos os sofrimentos que ele teve por causa de Cristo? Em algum momento ele se sentiu ingrato? Não. Em algum momento ele se sentiu traído? Não. Em algum momento ele se arrependeu de ter feito o que fez e apanhar como apanhou? Não. Por quê? Porque tudo que ele fazia para Deus. Ah, mas os caras não estão reconhecendo o seu trabalho. Eu não estou fazendo para eles, estou fazendo para Deus. Não, porque a igreja de Corinto, não, o problema não é meu, o problema é da igreja de Corinto. Eu sirvo a Deus. Eu vou, você tem que... Não, eu presto contas para Deus. Porque se o pastor olhar o ministério pastoral como um serviço que ele tem, ele perdeu a espiritualidade ministerial. Ele olha o ministério pastoral apenas e tão somente como um fim para ganhar salário, dinheiro e sobrevivência, nada mais. E aí não há diferença nenhuma entre o pastor e um professor, entre um pastor e um dentista, entre um pastor e um motorista de ônibus. Porque todo mundo olha aquilo que ele faz como um meio de sobrevivência. E aí ele vai escalonando situações mais perigosas. Ele passa a ser um profissional da fé. Quando ele... Agora, o que acontece? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, meus irmãos. Eu estou no ministério pastoral, pela graça de Deus, desde 1990. Então, eu estou no ministério pastoral há 34 anos. Eu recebi o meu certificado e fui ordenado pastor no dia 17 de janeiro de 2001. Não, de 91. Nossa, tem tanto tempo que eu até já me confundi. Então, eu fui ordenado ao ministério pastoral no dia 17 de janeiro de 91. Então, eu tenho 34 anos de formado e 33 anos de ministério. E vou ser sincero para vocês, eu já levei pancada de todo lado, mas uma coisa eu aprendi aqui com meus antigos mestres. Igreja não é uma organização, igreja é um organismo. E olha, eu vou dizer, eu nunca vi uma geração tão frouxa de pastores como a dos últimos 20 anos. Pastores com depressão, pastores com desânimo, pastores com cansaço, pastores que se matam, pastores bipolares. O que está acontecendo na classe pastoral? Eu tenho uma tese. Ele está olhando a luneta pelo lado errado. Ele está assumindo para si uma coisa que não é dele. Então, o que acontece? Está aqui, ó. Está estudando aqui, ó. Fujão. Olha o pai chamando lá. Tá. Está aprendendo. Então, veja. Daqui a mais um slide. Então, se eu pego... Na minha vida pastoral, eu tenho 12 anos que eu deixei o ministério local, mas até 2012 eu fui pastor local. Eu jamais entrei em depressão, jamais. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. A pressão é forte. Mas a pressão, se você está amparado pelas escrituras, tô nem aí, meu amigo. Porque se o cara foca o ministério como ministério, acabou, cara. O cara não dura muito tempo. Mas se ele, por exemplo, um grande problema que eu vejo nos pastores é a centralização do poder. Para começar, o pastor não tem poder de nada, ele só tem poder de servir. O pastor que tem poder de poder está fora. Ele tem poder para
servir, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meu servo. Não é para ser meu capitão. Então o que acontece? O camarada olha o ministério como se fosse um reino particular dele. Ele tem que cuidar de todo mundo, ele tem que resolver o problema de todo mundo, ele tem que saber tudo. Se tem construção na igreja, ele tem que correr atrás. Se tem ele que tem que fazer, ele. Então ele centraliza o ministério nele, quando ele deveria centrar o ministério. Eu não sirvo a igreja, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. E meu serviço a Deus, no chamado que Ele me deu, é para trabalhar nesse departamento que Ele chama igreja. Engraçado que você está falando sobre isso. Eu estava aconselhando um casal de pastores lá de Acarona. Ó, que benção, hein? Fui para tomar um café com eles lá, e eles revoltados, já entristecidos, falando que não aguentava mais. E casal das funções de Deus. Aí eu aconselhando eles. Os caras tudo meio que depressivo, a esposa revoltada, falando que ele queria até dar umas tapas na irmã. É uma coisa meio de louco. Não, o cara fica aloprado. Então o que acontece? O que eu vejo? Esse pastor está olhando a luneta ao contrário. Ele está usando a luneta ao contrário. Olha que interessante. Em consonância com isso, Paulo via sua oferta sacerdotal não como um cordeiro ou uma oferta de grãos, como convertidos gentios, como ele expressa no verso 16, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito. Ou seja, eu sou um sacerdote que vou oferecer a oferta para Deus. Meu Deus, isso é claro, não sei que tapa-olho que tem os irmãos e os colegas. Então, veja, o sacerdote é de Deus, não é da nação. Deus, quando lá no Antigo Testamento não diz os meus sacerdotes, os meus profetas, o que Deus está dizendo? Essa turma trabalha? Veja, eu chamei-os, eu vocacionei-os para trabalhar para mim. E até no trabalho secular, a Bíblia diz em Colossenses que a gente trabalha para o... Exatamente, porque tudo que a gente faz no mundo, a gente faz como um culto a Deus. Mas especificamente falando do pastor, esse sim oficialmente é para Deus. Totalmente para Deus. Então quer dizer, qual é o problema pastoral hoje? É que ele esqueceu, ou fizeram ele esquecer, que ele trabalha para Deus. Ele é sacerdote de Deus e não da igreja. Agora, ele está na igreja como obra de Deus, porque o patrão dele, o Senhor dele é Deus. Então, quando eu entendo que o ministério pastoral que eu possuo, que Deus me deu autoridade para fazê-lo, é para Deus. Ok, Senhor, eu vou trabalhar com esse povo aqui. Eu vou trabalhar com esse povo até o dia que o Senhor quiser que eu vou trabalhar com em outro lugar, outra igreja, local, enfim. Mas acontece que pastores acumulam frustrações, cansaço, depressão e desânimo, porque escolheram errado a maneira como vão desenvolver o ministério. A CEPAL fez uma pesquisa, a média de 1.500 pastores por ano. E pode escrever, boa parte desses pastores olharam errado. Presta atenção, aqui somos expostos à notável autoconcepção de Paulo. Embora ele esteja envolvido num negócio empoeirado e mundano de viajar pelo mundo antigo a pé, sofrendo exposição, ameaças, espancamentos e rejeição, no fundo do seu coração, ele se vê em trajes sacerdotais no templo, elevando as almas dos homens, que então a acendem como uma fragrância de cheiro doce para Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele quando desenvolvia o ministério missionário, ele se via dentro de um templo, se vestido como sacerdote, servindo e fazendo com que o povo
fosse para Deus uma oferta com aroma suave. Aí, Giovanni, aqui está o grande segredo e o grande mistério de um ministério pastoral abençoado. Lembra que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo. Aí, está certo a interpretação. O que é cuidar, o pastor cuidar de si mesmo? Aí você vai ter um monte de interpretação, que são boas. Cuida da sua vida espiritual, cuida da família, cuida da sua saúde, e está certo. Mas quase raramente uma pessoa fala assim, ó, cuidar de si mesmo também você está edificando o ministério pastoral sobre qual fundamento? Não, eu estou exercendo o ministério pastoral, meu fundamento é a igreja. Então está errado. O fundamento é meu líder. Exatamente. Quem é teu fundamento? É Deus. É Deus. Olha que interessante, pessoal. Nesses tempos de grande crescimento numérico, uma coisa deveria ocupar a nossa mente. Como fazer para pastorear efetivamente esse povo que chega? Lembra de Pedro? É interessante. Pedro está pregando. Quando ele termina a pregação dele, o que acontece? Não, primeira. O que acontece com a pregação dele? Qual foi a resposta à pregação dele? 3.000 se converteram. Ele esperava aquilo? Não. Ele nem sabia o que era aquilo. Passa mais 3 dias, ele prega de novo, quantos que se convertem? Está aumentando o negócio aqui. O que eu vou fazer? Que noção a Suzy que o Pedro tinha de pastorear? Nenhuma. Pastoreio de Pedro. 0. Ele tem que dar um jeito. Lembra que eu falei para vocês que tinha 3 igrejas no Novo Testamento, no Atos? Lembra que eu falei isso para vocês? Tinha 3 igrejas no livro de Atos. Tinha a igreja de Jesus, tinha a igreja do Espírito Santo e tinha a igreja dos apóstolos. 3 igrejas diferentes no mesmo ambiente. A igreja de Jesus é aquela que ele disse, né? Que aqueles que nascem são como um vento. Eu falei sobre isso, né? Esses dias atrás. A igreja do Espírito Santo é aquela igreja que ficou cheia do Espírito Santo. E a igreja dos apóstolos? É a igreja de diáconos e presbíteros. Que eles pegam o modelo da sinagoga. De onde que eles tiram o modelo modelo de administração de igreja? Da sinagoga. Eles não sabem como vão pastorear, mas eles têm que pastorear. Tem 10.000 pessoas convertidas. A gente tem que cuidar desse povo. Aí vem as bombas de fumaça. Olha, vamos ajudar os pobres, tem gente passando fome. Aí Pedro falou, opa, tem uma coisa errada aqui. Deus não chamou a gente para cuidar disso aí. Deus nos chamou para pregar o evangelho e cuidar do povo. Vamos escolher pessoas para fazer isso. Aí escolheram o diácono. Então, quer dizer, a igreja dos apóstolos é uma igreja que começa a se organizar como instituição. E Deus aprova porque está assim até hoje. Mas eles tiveram que ter a orientação do Espírito Santo para cuidar desse povo. Mas sempre, quem era? Pedro disse isso em 1 Pedro. Que Jesus é o sumo pastor. E, na verdade, a maneira que nós usamos é errada. Porque, na verdade, quando a gente fala, eu sou o pastor Giovanni, eu sou o pastor Marcos, não, eu sou o pastor Alex. Na verdade, só tem um pastor, meu amigo. Eu sou o co-pastor. Eu sou o pastor auxiliar. De quem? Pastor auxiliar de quem? Não da igreja, exatamente. O texto é claro, eu sou pastor auxiliar do pastor e não da igreja. Olha que coisa interessante. Para se ter uma boa administração na igreja, o pastor precisa aprender os 5 não devo. Isso é criação minha, viu?
Pensamentos e atitudes que o líder religioso deve demonstrar na sua atividade no corpo de Cristo. Então, para que eu seja um pastor, que eu seja de Deus, um pastor que faça de fato a obra de Deus, um pastor que pastoreio para Deus, 5 não devo. Depois vocês podem usar isso quando vocês falar com os pastores aí, tá? Primeiro, não devo pensar que a igreja é minha. A igreja é do Senhor Jesus. O pastor é apenas uma pessoa chamada por Deus para pastoreá-la. Um dos grandes erros do pastor é pensar que a igreja é uma propriedade particular dele mesmo, onde ele manda e desmanda. Assim, ele se sente até mesmo um pouco de Deus. Primeiro, não devo pensar que a igreja é minha. Muitos pastores pensam assim. A igreja é minha. Mesmo porque as pessoas falam, né? A igreja do pastor fulano. E, às vezes até associo. Aliás, tem igrejas que já tem até a foto de quem é o dono delas, né? Eles substituíram a cruz para colocar a foto do homem, do apóstolo, do bispo, da bispa, tá lá. Então veja, se eu falo que... Mas ninguém fala isso conscientemente, mas fala isso através de atitudes, de pensamentos e de ações. Mas isso aí é até meio que normal. Lá em São Paulo, não sei se você viu, passou no Instagram, o da Adebras, lá, o bispo Samuel Ferreira, ele levou um político lá e falou, essa igreja é assim. Eu vi aquilo, horrível. Por exemplo, eu não gosto do Alex, pessoalmente. Ele é um cara... prega a Bíblia, ele é um cara bem de Deus, mas como eu tenho um ranço com ele, uma inveja, ou tenho uma coisa contra ele, vamos convidar o pastor Alex para pregar na igreja. Não, o pastor Alex não. Na minha igreja ele não prega. Se o cara falar, não, esse pastor não prega aqui porque ele é herético, aí é uma coisa. Eu estou protegendo o rebanho de Deus, não é meu. Mas se eu não deixo um outro irmão vir porque eu não gosto dele, porque a igreja é minha. E quando o pastor pensa que a igreja é dele, tá ok. Viu, Léa? Eu acho isso lindo em Deus. Ok, você quer a igreja para você? Então você leva o ônus e o bônus. Você quer ter um rei? Não, veja bem, Deus é bem democrático. Vocês querem um rei? Queremos. Ok, vocês vão ter o bônus e o ônus. Qual é o ônus? A terra não vai ser mais de vocês. Os filhos não vão ser mais de vocês. Vocês vão ter que pagar imposto. Não, mas a gente quer. Ok. 600 anos de monarquia foi o suficiente para destruir o país. A igreja é minha. Ok, Jesus fala, ok, Sérgio, você quer a igreja? Eu quero. Então, você leva o bônus e o ônus. O bônus até que é legal, né? Qual é o bônus? O bônus é que as pessoas vão me obedecer, o bônus é que as pessoas vão me tratar como Deus, o bônus é que eu vou ter autoridade, esse é o bônus. O ônus, todos os problemas de todos os pecadores. Agora a pergunta, o bônus é fácil ter, mas que pastor pode pagar o ônus? Por que tem pastor doente? Porque ele não está conseguindo pagar o ônus. Ele só fica? Não, meu amigo, Deus faz a coisa de porteira fechada. Esse porteira fechada aqui é porteira. Você quer a igreja para você? Quero. Olha, porteira fechada, hein? Os caras não conseguem. Como tem pessoas que estão sofrendo por isso. Não, claro que Deus sai fora. Deus sai fora, por quê? Porque é tua, meu. Não é mais minha. Se eu não for o que é para você. Olha que coisa mais doida da cabeça de pastores. A igreja é dele, mas ele pede favor de Deus. E muitas vezes você cai sobre os próprios filhos. Eu vejo isso que tem filhos de pastores que vêm lá. Você vê que o pastor está ali carregando a igreja como se fosse dele e pagando o preço danado, os filhos, as famílias. Sim, não, Mas é o ônus, ele está a fim de pagar isso. Ele não
tem como pagar. Ele vai pagar como, Giovanni? A vida. Então pensa bem, você quer a igreja para você? Eu dou. Só que eu saio fora, você fica com tudo. É arriscado demais isso aí. É arriscado demais. Segundo, não devo. Podia ficar mais aí, mas é só para a gente ventilar. Não devo pensar que sou rei na igreja. 1 Pedro 5,2. Quem quer ler para nós aí? 1 Pedro 5,2. O que diz? Primeira Pedro 5,2. Tem o bônus e o ônus. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Apacentar. Primeiro, o que é apacentar? 1 Pedro. O ponto anterior não tem, né, referência? Qual? O ponto anterior tem referência? Não, é o 1 Pedro 5,2, é que eu não esqueci ali, eu não escrevi. Quer me buscar e tua pele. Vai lá, filho. Mas foi um milagre você ter vindo hoje, que benção. Olha lá, pessoal. 1 Pedro 5,2 diz: apacentar. Apacentar. O que é apacentar? O pastor cuidar. Cuide do povo. Tá, apacentar. Mas ele não disse reinar. Ele disse o quê? Apacentamento é um trabalho de servo. Então, quando o pastor apacenta, se ele entende bem o que é isso, ele faz o ministério dele ser uma liturgia. Apacentar o quê? Continua lá. Apacentar o quê? O rebanho de Deus. Opa, o rebanho já está dizendo de quem é? De Deus. Rebanho de Deus. Se é de Deus, não é meu. Por que não é meu? Porque eu não tenho condição de comprar. O rebanho de Deus foi comprado com que preço? Sangue de Cristo. O meu sangue não salva eu mesmo, vai salvar da igreja? Tem uns pastores vendendo as igrejas aí. Olha que interessante. Tem. E aí você diz lá, ó, 1 Pedro, apacentai o rebanho de Deus, com mais? Está entre vós. Está entre vós. E? Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, eu não devo pensar que eu sou o rei na igreja. Tem pastores que quando assumem a igreja, tentam deixá-la de seu jeito e mudam o curso natural que ela segue e que às vezes está indo bem e não respeitam os costumes e tradições adquiridas no decurso da história. Ah, vamos mudar aqui, vamos dinamizar a igreja. Eu cansei de ver isso. A história de uma igreja nossa, igreja redondinha, igreja filé, top. Aí foi um pastor para lá, um novo, recém-saído daqui, formado, cheio de ideias. Pois é. Muitos saem, esquece que o professor ensina, né? Muitos. Ah, quando eu estiver lá, eu faço do meu jeito. Não é nem do jeito de Deus. Não do jeito que eu aprendi. Do meu jeito. Rapaz, ele foi para lá, chegou, a igreja tudo contente, o pessoal conhecia ele, o cara, e até hoje, muito dinâmico, muito inteligente, muito fera. Um ano, ele mudou tanta coisa na igreja que os ministérios acabaram. As mulheres, elas tinham uma programação das mulheres, que era num determinado dia, há mais de 20 anos. E funcionava perfeitamente. Não vai ser mais, não lembro mais, não vai ser mais na segunda-feira. Eu vou mudar para quarta-feira. Não, pastor, deixa assim mesmo, porque... mas por quê? Não, o pastor aqui sou eu. Mudou. Ah, não, a reunião de oração, esse dia... Não, pastor, mas já tem 15 anos que é... Não, mas
Vamos mudar. Em um ano, ele acabou com a igreja, acabou com os ministérios e ele deixou a igreja. Frustrado, desanimado, dizendo que o povo não correspondeu ao ministério dele. Não, isso aqui. Eu sou o rei. Vai ser do meu jeito. E não é assim. Não. A gente tem que respeitar a cultura. Primeira coisa que eu aprendi, pastor quando chega num local, o primeiro ano é de conquista, é de ver como a igreja funciona, é de ver como os ministérios funcionam, é do jeito como a igreja anda, né? Primeira coisa. Segundo ano, ele mais ou menos sabe como a igreja vai. Faz uma assembleia, que é a ordem de estatuto. Irmãos, o que vocês acham que funciona bem? O que vocês acham que poderia mudar? Deixa que o povo fale. Não, podia mudar isso, podia mudar aquilo. Pastor, não é uma coisa que... Converse primeiro com a sua liderança. Irmãos, o que poderia mudar? O que vocês acham? Ele não é rei da igreja. Né? Segundo, não devo. Isso aqui, ó. Com toda certeza, o pastor terá que eu escrevi errado. Exercer sua autoridade pastoral e caso a comunidade tiver um costume que fere os princípios bíblicos, o pastor tem que intervir. Mas em coisas triviais, seria bom ele ser neutro. Muitas dores de cabeça alguns pastores poderiam evitar. Né? Não devo esquecer do meu real trabalho, edificar o corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 13. É papel fundamental do pastor ele edificar a igreja no sentido de que serão bons servos de Cristo, bons cristãos, com a vida santificada, vivendo em serviço ao Senhor, com uso sadio dos dons espirituais. A minha função, eu sou um pastor de Deus, eu sou um auxiliar do co-pastor, ele é o meu Senhor, eu estou trabalhando na igreja porque ele mandou eu trabalhar aqui, mas ele é o meu Senhor, ele é o meu sustentador, e ele quer que vocês tenham vida santificada. É isso que Paulo está dizendo, para que o trabalho tenha um produto na vida deles e a vida deles seja um cheiro agradável a Deus, porque eu sou sacerdote. Meu ministério é uma liturgia. O pastor não pode fazer tudo na igreja. Ao contrário, o pastor tem que ensinar e principalmente delegar os membros nas respectivas funções. Isso funciona muito bem quando a comunidade tem como princípio o trabalho dos leigos. Uma coisa que eu acho muito bonito, Giovanni, ele traz o povo daqui para estudar. O pastor Nilton trouxe ali o casal para estudar. O Lucas, que não está aqui hoje, traz o pessoal dele para estudar. Isso é coisa linda. E você traz esse precisa estar aqui. Pescador já viu. Esse precisa estar aqui. Então, a visão, pastor, não, eu não posso ir lá porque eu sou dono dele. É minha ovelha. A gente fala minha igreja e minha ovelha no sentido de relacionamento. Mas para muitos pastores não é um sentido de relacionamento. É de fato. É de fato e de verdade. A gente fala minha ovelha como a gente fala minha escola, meu banco, né? Você tem banco? Não, mas você não fala, eu vou lá no meu banco. Meu médico, ele é seu? Não, não é, ele cuida de mim. É uma questão de relacionamento. Agora, tem pastores que trabalham isso de fato. Não devo esquecer do meu real trabalho, edificar o corpo de Cristo. É papel fundamental do pastor ele edificar a igreja no sentido de que será um bom servo de Cristo. Eu já repeti isso aqui. O trabalho do pastor pode ser bem entendido na passagem do profeta Joel, quando ele tem a visão dos gafanhotos. Vamos ler esse texto aí. Eu ainda não vi nenhum pregador falar de Joel aplicando a ministério pastoral, mas eu quero. Vamos ler Joel 2, 5 a 8. Quem gostaria de ler, levanta a mão, pastor Marquinhos. Acha o seu diácono aí. Vamos ler Joel 2, 5 a 8. Diz lá o quê? Joel 2, 5 a 8. Tá. Preste atenção, meus irmãos. O Joel, sabe qual é o apelido do profeta Joel? Profeta do gafanhoto. Ele só fala de gafanhoto o livro inteiro. Leia para nós. Esse é o ponto 3. Ponto 3. Então tá. Joel 2, de 2? 5 a 8. 5 a 8, tá.
É que eu tô ruim da vista mesmo, tá? Velhice assim mesmo. Não, mas é isso mesmo. Estrondeando como carros vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalideceram, é isso? Isso. Correm como valentes, como homens de guerras, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremessam contra lanças e não se detêm no seu caminho. Aqui, né? Veja que interessante. Os gafanhotos são preparados para a batalha, Joel 2,5. São preparados para a batalha. O pastor, quando no trabalho de edificar o corpo de Cristo, ele precisa que organizar o seu povo para a batalha, que a gente vive na batalha. Como é que ele organiza o povo para a batalha? Com a palavra de Deus. Segundo, tem espírito vencedor, correm como valentes. Ou seja, o valente não tem medo. Ah, mas você pode morrer. Morrer faz parte, meu. Morrer faz parte. O cara que vai para uma guerra, você pode morrer faz parte. Então o valente não incomoda com isso. Morrer faz parte do negócio. Então, eles têm espírito vencedor. A igreja com espírito vencedora. Não é vencer uma vitória efêmera, conseguiu comprar um carro novo. Não, é uma igreja que tem um espírito vencedor. Ele vence os seus limites, ele vence os seus problemas pessoais, ele vence os seus vícios, ele vence os seus medos, ele vence seus traumas, ele vence tudo que vem pela frente. Uma igreja vitoriosa. Cada um faz a sua parte. O que é presbítero, o que é diácono, o que é irmão de oração, o que é... Cada um faz a sua parte, e o texto vai dizer que eles não se empurram, eles não são organizados. Quem é que dá o tom para isso? Pastor. Pastor. Ele dá o tom. É por aqui, por ali. Leia, você vai fazer isso. Reginaldo, você vai fazer aquilo. Romualdo, você vai fazer isso. Cada um faz a sua parte. Ele está edificando o corpo de Cristo. Deve ser uma sinfonia. Cada instrumento tocando na mesma nota. Mas cada nota é um instrumento diferente. Para haver uma. Por isso que fala orquestra sinfônica. É quando as coisas existem, quando a música traz ritmo e harmonia. A igreja tem que trabalhar em harmonia. Agora, quando o pastor estabelece o ministério nele, vai dar conflito. Porque se eu estabeleço o ministério em mim, eu vou escolher a Larissa porque eu gosto dela, eu vou deitar o Romualdo do meio de fora porque ele é muito chato, eu vou escolher a Suzy porque ela é legal, eu vou escolher o Sérgio porque eu tenho interesse nos dons que ele tem, o Marco não fede nem cheira, tanto faz. Ele está estabelecendo o ministério. Um dia eu falei assim para um pastor, ele não gostou muito, não. Eu sei que ele não gostou muito, ele até me rejeitou por um tempo. Mas tá bom. Ele falou bem assim. Eu falei isso para ele. Ele falou assim para mim. Ele falou, vai ter assembleia aqui na igreja tal dia e tal. Que legal. E daí, o que você espera da assembleia? Eu falei, eu escolhi os presbíteros que eu quero. Como assim? Não, eu escolhi os presbíteros para estar alinhado comigo. Mas o pastor fulano, irmão, está errado esse negócio aí. Por que está errado? Você quer que eu coloque na minha liderança um cara que é contra mim? Eu falei, você deve. Aí ele falou, você acha que eu vou botar um cara que é contra mim no meu conselho? Eu falei, a Bíblia diz assim,
Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Por que na multidão dos conselheiros há sabedoria? Porque ninguém pensa igual. Então, eu tenho uma ideia. O Romualdo chega e fala, não, eu acho que essa ideia não é boa, não. A Suzy diz, não, pastor, é verdade. Eu acho que a ideia do Romualdo fica melhor se fizer assim. Ok, a dialética, não é? A dialética produz um produto bom no final. Por isso que na multidão dos conselheiros... Agora, se eu escolho só quem vai dizer amém para tudo que eu falo, tem uma coisa errada. Exatamente, alguém... Não é possível, olha, não é possível, por mais que o Marcos é um pastor maravilhoso, não é possível que tudo que ele fala está certo. Não é possível que todas as ideias dele é boa. Mas Salomão deu uma enxugada, ele tirou aqueles que... Mas veja, eu não posso colocar Salomão no meio, porque ele não era pastor. Na liderança. Não, ele tinha uma liderança política, é diferente. Nós estamos falando de um ministério pastoral, espiritual, sacerdotal. Então, quer dizer, mais elevado. Não é que eu vou escolher, eu não queria que fulano viesse porque ele é o do... Tem pessoas que, foi o Alex que falou, sou contra. Não estou falando desse cara, esse camarada nem chega perto. Mas daquele que questiona, que pergunta se é bom, pergunta se é válido, é diferente. E eu falei para ele, vem cá, você orou a Deus? Eu orei, mas como é que você orou? Senhor, eu só quero que o Senhor me dê o que eu quero. É assim que você orou? Você só pode ter orado assim. Então, ele não gostou muito da minha fala, ele não gostou. Ele não gostou. Porque ele está estabelecendo um ministério em cima dele. E não plural, né? Não plural. Não plural. Não plural. Ou seja, a igreja pode até andar, ela pode até caminhar, mas numa ilusão. Né? Daí a importância do presbitério. Né? Claro. Que ajudam, talvez até tenha um pastor principal, presidente, mas que auxilie ele. Isso. Exatamente. Perfeito. 5, não devo ser um pastor de fantasia. Vamos ler, eu preciso que vocês leiam Zacarias 11:17. É o texto que mais me põe temor em relação a ministério pastoral. Zacarias 11:17. Quem vai ler? Leia, Romualdo. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Leia de novo, por favor. Preste atenção na riqueza desse texto. Diz lá, o que diz? Zacarias 11:17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Veja, no hebraico a palavra inútil tem várias conotações. Pastor de nada, pastor de coisa nenhuma, pastor imprestável, pastor de fantasia. O inútil, no hebraico, tem essas interpretações. Pastor de nada, pastor de coisa nenhuma, pastor imprestável e pastor de fantasia. Esse é que eu estou me apegando. Tem muito pastor que é... Vou falar de fantasia porque o inútil é pesado demais, né? Pastor de fantasia. Pastor de fantasia que não se preocupa com as ovelhas, que apenas se preocupam em receber no final do mês. Pastores de fantasia são pastores sem dedicação, sem testemunho, sem mensagem, que não sabem o que fazer pelas ovelhas e o que torna as ovelhas de fantasia também e as fazem dispersar. Ora, um pastor de fantasia produz ovelhas de fantasia. Jeremias 23, 1-2. Quem pode fazer essa leitura? Jeremias 23, 1-2. Leia lá, Giovanni, por favor. Olha que texto interessante, esse de Jeremias, que
ele combina, ele fecha a ideia do Zacarias 11. Tá fácil aí? Pode ler para nós, por favor. Jeremias 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersais as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Meu Deus! Então, tem pastor que está na igreja, mas as ovelhas estão dispersas. Não, mas a igreja dele, ninguém desviou. O cara está disperso dentro do rebanho. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Olha, o filho, lá na parábola do filho pródigo, o filho foi embora e o outro ficou em casa. Mas o filho que ficou em casa estava mais perdido do que o que estava fora. Então, o pastor, quando ele é de fantasia, ele faz com que as ovelhas do Senhor fiquem dispersas, mesmo dentro do rebanho, dispersas em si mesma. Sem crescimento espiritual, sem visão espiritual, alienada às coisas de Deus. Ele está indo no rumo, mas não está percebendo nada. Pastor de fantasia. Ele só faz que é pastor e o povo faz que é ovelha. E Deus falou assim, eu vou punir esse camarada. Porque as ovelhas são minhas. Ele trabalha para mim. Eu vocacionei ele para trabalhar para mim. Eu convoquei ele para trabalhar para mim e o designei para cuidar daquelas ovelhas. E às vezes a gente esquece, né? Que Deus é ciumento. Sim, sim. E mais, o Atos 20, 28, Paulo vai dizer que ele cuida do rebanho, ele anunciou o reino de Deus para o rebanho que ele comprou com o seu sangue. Claro, teve um alto custo. Como que eu posso ser um pastor de fantasia? É uma palavra pesada para nós. Temos que exercer nosso ministério na autoridade que o Senhor nos dá. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem vontade, tratando a obra de Deus como se fosse qualquer coisa na vida. Nenhum profissional do mundo secular desempenha a sua função de qualquer jeito. Aliás, se o camarada desempenhar o Sérgio, que foi professor, se ele for um professor de qualquer jeito, o que os seus alunos vão aprender, Sérgio? Se o motorista de um ônibus for um motorista de qualquer jeito, corre o risco de sofrer um acidente. Qualquer profissional em qualquer área, se fizer o que ele faz de qualquer jeito, um construtor, um engenheiro, você vai fazer uma casa, vai construir uma casa, você vai contratar um engenheiro e uma construtora que fazem tudo de qualquer jeito. Você se arriscaria? Agora preste atenção. O pastor é aquele que as pessoas vão confiar a alma delas para ele. Ou seja, não lida com as coisas temporárias. Não e não. Então veja bem, o Giovanni é pastor da igreja chamada Casa na Rocha, mas aquelas pessoas que congregam na Casa da Rocha, que é rebanho do Cristo, dão direito para ele pastorear a minha alma. Eu vou confiar, todo pastor, ele tem que fazer com que o rebanho do Cristo confie a alma deles para ele. E isso é um exercício de conquista. Agora, se o pastor não conquistou por uma razão qualquer outra, o cara é duro, ou ele não é convertido, enfim, mas o princípio básico pastoral é o pastor que pastoreia é porque o rebanho deixa ser pastoreado. Ele conquistou a alma das pessoas. É claro. Se ele ama o povo, se ele fala para o povo, ó, eu sirvo o Senhor aqui, não é que eu sirvo vocês, eu sirvo o Senhor aqui. Meu ministério está baseado em o que Deus fala na sua palavra. Bom, só confia. Tá? E quem não aceitar um pastor assim, não é do Senhor.
Continuando. Não devo perder minha identidade. 2 Timóteo 1, 6 a 14. Muitas são as situações que fazem um pastor perder a sua identidade. Pressão por parte da igreja para que se tenha resultado expressivo nos números da membresia. Pressão por parte do pastor que não sente que a igreja corresponde ao seu comando. Envolvimento com coisas seculares que o fazem perder a visão do reino de Deus. Problemas financeiros oriundos do mau pagamento da igreja. Falta de respeito por parte da igreja através de atitudes que tiram sua autoridade pastoral. Eu não devo perder a minha identidade. Não devo. E não vou. Há pastores que precisam reencontrar a essência da sua vocação pastoral. Quem estava com um problema nisso era o pastor Timóteo. O 2 Timóteo 1,6 é muito relevante. Segunda Timóteo 1,6, eu quero ler para os irmãos. Diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives. Em outras palavras, como é que estava o dom pastoral dele? Morto. Morto. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem pastores que precisam reencontrar a essência da sua vocação pastoral. Timóteo tinha perdido completamente. Indo para os finalmente, pessoal. Paulo estava essencialmente discipulando os seguidores de Jesus Cristo. Ele estava investindo neles, ensinando e lembrando-os de coisas importantes sobre ser a igreja. Paulo era como um pai que investe sua vida para treinar e criar um filho para que ele cresça e se torne um membro produtivo na sociedade. Aqui Paulo, o pai espiritual dos crentes romanos, estava orgulhoso de seu trabalho em ajudá-los a crescer e se tornarem membros produtivos da família de Deus. Parte do trabalho de Paulo para Deus era discipular os crentes na igreja. Discipular os crentes na igreja. Na verdade, esse é o trabalho de todas as igrejas. Se a igreja não está discipulando crentes, se não está movendo crentes de cristãos bebês para seguidores maduros de Cristo, então ela não está fazendo o seu trabalho. Qual é o propósito final desse trabalho para Deus, no entanto? Para Paulo era a sua satisfação. Eu estou para discipular para que sejam maduros em Cristo. O problema é que muitos pastores correm errado, usando uma gíria do futebol. Vocês já ouviram essa gíria? Mas o time ficou 70% com o posse da bola e perdeu de 4-0. E a turma correu, a turma suou, ok. Mas correram errado. Correram errado. Só correria. Assim, se desgastam por fatores e coisas dos quais necessariamente não estejam servindo a Deus. Quando o pastor estiver servindo a igreja como igreja, ou seja, fazendo dela um fim em si mesmo, quando deveriam de fato servir a Deus na igreja. Ao contrário disso, é correr errado. O que é o pastor correr errado? É ele se ver a igreja como se ela fosse um fim em si mesma. Não. Eu sirvo a Deus. Isso é correr certo. O pastor onde o ministério se transformou numa rotina é uma questão de olhar do lado contrário da luneta. Num relacionamento conjugal, para que não caia na rotina, o casal constrói o seu relacionamento mirando no amor. Na vida pastoral, o pastor tem que mirar em Deus. Muitos estão mirando na igreja. A igreja não é o foco, Deus é o alvo maior. Casal está numa rotina, já não tem mais graça, a relação sexual já não existe, não há mais paixão, o casamento caiu na rotina. Eles perderam o foco. Qual é o foco? O amor. O pastor caiu na rotina, ele perdeu o foco.
Qual o foco dele? A igreja. Qual o foco dele deveria ser? Jesus Cristo. Deus. Deus é meu foco. Então, eu sirvo aqui porque o Senhor me chamou. Esse é meu foco. Ah, mas a igreja não está indo bem. Bom, eu tenho pregado, eu tenho orado, eu tenho ensinado, eu tenho feito tudo o que a Bíblia manda eu fazer. Se a igreja não está correspondendo, então tem uma coisa acontecendo. Eu vou continuar tocando meu barco aqui. Agora, se eu for preguiçoso, se eu sou de fantasia, eu tenho que rever a minha vida. Eu tenho que ver como é que eu estou pregando, o que eu estou pregando, como eu estou pregando, como é o meu relacionamento com as pessoas, de que maneira eu convivo com elas. Tudo isso. Agora, o foco é Deus. Mas eu estou fazendo tudo certinho. Então continue. Vai plantando, vai plantando, vai plantando, vai plantando. A uma hora dá fruto. Não é assim, Giovanni? Você começou com quanto? Lá na igreja? 10, 11? Comecei com um casal. Um casal. Primeira reunião com 2 pessoas. Né? Será que vai prosperar? Ah, não sei. Na garagem. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. Eu vou fazer o que Deus manda eu fazer. Eu vou ensinar. Semeando. Hoje... Trabalho pastoral não é instantâneo. Ele não é o macarrão miojo lamen. É uma maratona, né? Não é fácil. É um tiro de 100 metros. Exatamente, não é um tiro de 100 metros. Paulo não escreveu sobre suas próprias realizações, mas sobre o que Cristo realizou por meio dele. Paulo reconheceu que era Cristo quem estava trabalhando por meio dele. Paulo resumiu todo o seu ministério dizendo que Cristo trabalhou por meio dele, em sua pregação sobre Cristo, e no que ele fez para acompanhar essas palavras. Paulo se gabou do seu ministério, mas não para glorificar a si mesmo, mas para fazer muitos parecer com Jesus. Em certo sentido, seu trabalho não estava concluído, mas estava completo à medida que o evangelho estava sendo plantado e espalhado nessas áreas. Nosso trabalho para Deus está completo? Chegamos ao fim de nosso ministério nessa comunidade ou há muito mais trabalho a ser feito? Para concluir, pois não ousarei falar de nenhuma daquelas coisas que Cristo não tenha feito por mim. Paulo se gabou de seu ministério, mas não para glorificar a si mesmo, mas para fazer muito de Jesus Cristo. Não falarei de nada como base de vanglória que Cristo não tenha feito por mim. O contraste implícito, portanto, não é entre o que ele fez e o que os outros realizaram, mas é entre ele e Cristo. Olha lá, pessoal. Olha lá. O contraste implícito, portanto, não é entre o que ele fez e os outros. Deixa eu olhar aqui que o João. Deixa eu olhar aqui com o Marcos. Deixa eu olhar o que o João está fazendo. Deixa eu olhar. Opa. Espera aí. Ah, lá na igreja do João, tem um negócio lá que está dando certo, eu vou implantar aqui. A visão que o João está tendo lá é a visão que Deus deu para ele lá. Não significa que vai dar certo aqui. Cada pastor precisa procurar a visão que Deus vai dar para o rebanho dele. Agora, você pode fazer cursos de crescimento de igreja? Pode e deve. De que maneira eu aproveito? Olhando o que Deus tem feito, olhando o que Deus tem dado para algumas situações. Bom, eu vou ver se dá para aplicar comigo, se não der para aplicar bem, mas eu não vou colocar a fórceps dentro do meu ministério, porque lá na igreja do Alex deu certo. Não é por aí. E não dá certo. Tem coisas que não dá certo. Exato. E se frustra. E às vezes, coisas que pastores estão fazendo lá não é nem de Deus, mas dá resultado porque quando ele trabalha com o ego humano, tem uma resposta boa. Exatamente. Então, eu tenho que buscar entre eu e Cristo. O que o Senhor quer que eu faça? Que ministério o Senhor eu preciso fazer? Ele não se gloria na carne ou em qualquer coisa pertencente a si mesmo, mas apenas em Cristo e no que ele havia realizado. A conversão dos gentios foi obra de Cristo, não de Paulo. E, portanto, Paulo poderia se gloriar nisso sem autoexaltação. Amém, meus irmãos? Volta no ponto 5 do 5 não deve. Não devo?
Não devo perder a minha identidade. Assim, nós finalizamos Romanos. Foi uma boa jornada, não foi? Pastor, entre igreja e Deus, aí você vai falar, eu tenho uma hierarquia que eu sigo. Aham. Eu ponho assim, primeiro Deus, depois a família, trabalho e igreja. Aham. Eu penso assim, eu não vou deixar minha família para ir na igreja. A sua igreja primeiro é a sua família. Eu ponho Deus, igreja. Ah, eu não vou deixar de trabalhar porque vai ter um evento, vão precisar de mim para trabalhar. Né? Então, e é o que acontece muitas vezes, as pessoas confundem, né, a igreja com Deus. Não posso deixar de ir na igreja porque Deus vai se agradar, eu não vou deixar. Né? Então, tem que ter essa separação. Né? Tem. Na verdade, essa organização é justa. É justa. A família, Deus, como é que é? Deus, família, trabalho e igreja. Isso mesmo. Deus, família, trabalho, igreja. Talvez a igreja está em terceiro lugar. Talvez a igreja em terceiro lugar.